Paz e graça do Senhor, amados, aqui em casa, aqui conosco. É uma breve exortação acerca da relação de perdão dos pecados e cura divina. Perdão dos pecados e cura divina. Qual é a relação que há entre perdão de pecados e cura divina? Ora, nós vemos que durante o ministério de Jesus Cristo, ele exortava para arrependermos, para perdão dos nossos pecados. Arrependam-se, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus, arrependam para perdão dos vossos pecados. Ele se manifestou para destruir o pecado, para destruir a origem deste pecado. A origem do pecado foi Satanás, então ele se manifestou para destruir as obras infrutíferas do inimigo. E nisto, ao cravar na cruz do Calvário este pecado, esta enfermidade, a nós nos foi dado poder e autoridade para nós usarmos contra o inimigo e ao mesmo tempo termos direito à libertação e perdão dos nossos pecados. Por quê? Porque a nossa alma estava enferma. Nós, quando não recebemos perdão do Senhor, nossa alma fica enferma. E quando a alma está enferma, o corpo automaticamente sofre as consequências desta enfermidade. A alma, nós temos que lembrar que somos almas viventes. A fonte de sobrevivência do homem é o espírito e a alma. Sem a alma se torna vivente pelo poder do Espírito Santo que vivifica a alma. Então, sem a alma e sem o espírito, o corpo não se sustém. Então, tudo começa por dentro. Tudo começa por dentro, é dentro para fora. Então, vamos ver aqui a nossa palavra aqui em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 24. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Joshua, please. Thank you. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Diz assim: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. O servo do Senhor, quem é o servo do Senhor? Sou eu e você. Não importa se você faça parte do membro de uma liderança, mas se você congrega, você é servo do Senhor. Há bocadinho eu estava a orar a Deus e lembrei-me de servos que podem vir à igreja, podem se congregar e não têm vindo. E Deus então disse que ele então falou claramente: congregar é um mandamento. Congregar é um mandamento. Se eles não congregarem, não entrarão no reino dos céus. Deus falou claramente: congregar é um mandamento. Se eles não congregarem, não entrarão no reino dos céus. Então, ao servo do Senhor é todo aquele que segue a Jesus Cristo, que serve a Deus, que está congregado, que é membro do corpo de Cristo. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem também a verdade. Portanto, a nossa obediência salva-nos e nos leva e leva também, ao mesmo tempo que a nossa obediência a essa palavra de Deus é exortar-nos à mansidão, em que em qualquer circunstância o mundo está em trevas. O mundo está em trevas. Jesus Cristo já profetizou em Mateus capítulo 24, versículo 12. Por causa da multidão de iniquidades, o amor de muitos esfriará. E uma das coisas que tem
levado a multidões de iniquidades, amado, é injustiça. É injustiça nas famílias, injustiças no emprego, injustiça nas escolas, injustiças do governo para o povo, injustiça de marido para a mulher, bem, injustiças de todo lado, que o mundo, o povo, os moradores da terra, por causa de acumular a mágoa, o ódio, o rancor no coração, sufocou o amor, sufocou a habilidade de perdoar, sufocou os lares, os casamentos. Muitos casamentos se desfazem rapidamente por falta de perdão. Deus às vezes nem desliga o casamento, que quando é um casamento, quando é concordado legitimamente de mútuo acordo, mútuo consentimento, foi concordado na terra, é concordado no céu. Foi ligado na terra, é ligado no céu. Muitos casais, por falta de perdão, separam-se sem a permissão de Deus, sem o consentimento de Deus. O casamento não foi desligado no céu, porque quando é ligado no céu, para dissolver, tem primeiro que ser desligado no céu. Nós, quando ligamos na terra, pedimos permissão a Deus, e Deus automaticamente, se os dois consentiram, tem o seu. Mas quando se trata de separação, Deus não é a favor da separação de nenhum casal. Deus não é a favor do divórcio. Mas por causa do dureza do coração dos moradores da terra, das famílias, dos casais, falta de perdão, então Deus consentiu já na lei dos Moisés para que houvesse divórcio. Mas Deus não gosta de divórcio. E muitos casais, por falta de perdão, por falta de tolerância, por falta de humildade, por falta de mansidão, separam-se ainda amando-se um ao outro. Ainda se amam, não conseguem estar longe um do outro, mas por falta de humildade, uma relação de anos, uma relação bonita, com filhos, grandes coisas construíram, mas vai abaixo só por falta de perdão, ou por ódio, mágoa, rancor, pela injustiça que uma parte ou outra fez a outra e não tem a capacidade de perdoar. Mas nós, como servos de Deus, nós temos Espírito Santo, amados. Nós não estamos sós. Em qualquer circunstância, Jesus Cristo, assim, pela minha boca, falou-me ao acordar, falou pelo meu Espírito. Era para dizer às suas igrejas, ele assim disse, todos os meus discípulos têm que, não é devem, têm que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. A igreja não está a vencer por falta de perdão. Os servos do Senhor não estão a vencer por falta de perdão. A igreja de Cristo estão enfermas, não recebem a cura por falta de perdão. A cura começa pela alma, amados. Muitas das vezes a cura do nosso corpo, nós às vezes estamos tão enfermos no nosso corpo e corremos médicos, amados. Corremos médicos de todo lado. O médico é isso, manda fazer exame, não tem nada. Sabe por quê? Porque a doença é espiritual. E a única pessoa que tem o dom e o poder para curar e sarar a doença espiritual é Jesus, mas ninguém, amados. É o poder da palavra, é o Espírito que vai curar, que vai sarar, que vai libertar. Uma pessoa que sofre de trauma, esses médicos, eles devem estar passados comigo, porque a forma como eu ponho-me de uma forma tão confidente de entender o trauma, é porque eu entendo, é porque Jesus Cristo ele me deu o discernimento da palavra. E depois o trauma é algo que eu já vivi no passado, eu já sofri trauma. Trauma é uma doença
espiritual. Eu sofri um acidente de carro e depois eu não conseguia andar de carro. Assim que entrava no carro, eu gritava no começo do destino. Aliás, antes de entrar no carro, eu já estou a tremer e a gritar. Entrei no carro, instalou a guerra. É gritaria até o destino. Não é? E a minha mãe, coitadita, achando que ela, para não me deixar só em casa, ela quer cuidar de mim, ela me levava para todo lado onde ela ia. Pensando que estava a fazer bem, mas estava a fazer exatamente o contrário. Mas eu ficava traumatizada. Ela, como tinha um restaurante fora da cidade, 7 quilômetros, ela fazia escala entre todos nós. Uns iam um dia, outros iam outro. Amado, chegou a minha vez de ir à Trindade. Nós vivíamos na Madre Deus. Chegou a vez de ir à Trindade. Era 7 quilômetros de Trindade, fora de Madre Deus. Eu recusei ir de carro. Ela me deu dinheiro. Eu tive que gastar o dinheiro todo ao longo do caminho, e era muito. Não consegui comprar tudo. A barriga, o estômago não conseguiu gastar, comer tudo que o dinheiro dava, só para não entrar no carro. Por isso eu entendo bem o problema que a minha filha passa. E quando as pessoas sofrem trauma por causa de uma injúria, por maus tratos, ou por certos tipos de abusos, de uma forma em geral, o trauma quando não vem por acidente, o trauma quando não vem de uma forma natural, mas por alguém que nos infligiu uma injúria, amados, deixa mágoa, deixa ódio, deixa rancor, deixa injustiça, deixa angústia. Muitas pessoas surtam, ficam malucas, porque não conseguem libertar o perdão. Os médicos não entendem isso porque não conhecem a palavra. Uma vez eu disse a uma médica, eu gostaria tanto que todos os médicos, psicólogos, psiquiátricos conhecessem a palavra de Deus. Eles curariam todo o enfermo. Isso eu vos digo. Eles trabalhariam eficazmente com todos os enfermos mentais e da alma, porque a enfermidade da mente, quando vem por injúria, causa mágoa. E a mágoa, o ódio, o rancor, a angústia, não há remédio, não há medicamento, paracetamol não cura, não há nenhum tratamento psicótico que vai chegar à alma, porque é a alma que está enferma, amados. E a alma, quando está enferma, o médico pode fazer todo tipo de TAC, de raio-x, não chega lá. Só Deus, só a palavra que tem poder para esquadrinhar os corações e os rins. A palavra de Deus, ela é mais penetrante como espada de 2 gumes. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada de 2 gumes para discernir as intenções dos corações, esquadrinhar os rins. Então, não há raio-x superior ao poder da palavra. Não há raio-x nem nenhum MRI scan que é o TAC, não é aquela máquina que se põe ali dentro. Não há. O homem pode ser dotado de toda a capacidade, inteligência, consciência que veio do alto. Mas Deus não deu a ninguém a capacidade e o poder de discernir a alma. De discernir a alma. Só Deus o pode fazer. E quando a enfermidade é espiritual, os médicos não curam. Não curam, está fora de cristão. Só Deus é quem cura. Olha, um servo que não entende o espírito pela qual ele deve operar, é um servo que está nas trevas, é um servo neófito. Neófito que é novo convertido, não conhece a palavra. E muitos servos são neófitos, mas julgam-se entendidos de toda a doutrina e portam-se com soberba. Por isso é que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo 3, que os servos, aquele que deseja o episcopado, convém que não seja neófito, convém que não seja novo convertido, porque o novo convertido, pelo fato de já manejou um versículo bíblico, 2, 3, ou conhece um bocadinho acerca de pregar um bocadinho, já começa a se ensoberbecer, aí eu já sei pregar, eu já sou pregador, já posso ser consagrado pastor, presbítero. Calma lá, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Isso chama-se soberba,
Não é? Então, quando nós como servos de Deus, nós temos que discernir o espírito pelo qual devemos operar. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6. Vamos lá ver qual é o espírito que Deus disse que nós devemos operar. Os servos do Senhor não devem contender, nós não devemos contender, mas antes sermos mansos, aptos para ensinar, sofredor. Temos que aguentar as injustiças, buscar sabedoria divina para operar no Espírito, andar no Espírito e dizer e procurar o que Deus diz, o que a lei de Deus diz perante essa situação. A Bíblia tem resposta para tudo. E quando nós não encontramos, amados, na nossa comunhão com Deus, o nosso socorro vem do alto. Nós oramos, Senhor, aconteceu essa situação, assim, 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 assim. Eu não sei o que a tua palavra diz, mas eu sei que tu és um Deus do amor, mas também eu sei que tu és um Deus de justiça. Tu dizes na tua palavra, minha é a vingança, não vos vinguei a vós mesmos. Minha é a vingança, eu vos vingarei. Eu vos vingarei. E sob a tua palavra, Senhor, eu venho buscar direção, eu venho buscar socorro, porque perante essa situação que está a acontecer, eu não sei o que fazer. E Deus vai falar. O Espírito, mesmo que não te fale diretamente, como Ele me fala, mas Ele vai te guiar. Perante a situação, quando tu das por ti, Ele vai colocar palavras certas na boca, no momento certo, e tu vais falar como os seus oráculos. Poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o Espírito dele que opera em nós, se nós darmos lugar a Ele. Aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 6, é o Espírito pelo qual todos os discípulos do Senhor Jesus devem operar. E porque sois filhos, porque somos filhos, aquele que é servo é filho, pelo fato de nós termos recebido o Senhor Jesus Cristo, o confessamos como nosso Salvador. O Senhor, lá em João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos nos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba, Pai significa Pai de amor. Então temos que operar com, enquanto Jesus, o Espírito me falou, todos os meus discípulos têm que operar no Espírito do amor em todas as circunstâncias. Eu depois, no momento, não entendi tudo, porque Deus quando fala, Ele não fala tudo. Ele fala agora e Ele vai dando revelações depois. E no dia seguinte é que eu entendi a plenitude desta profecia, quando ele me levou ao João capítulo 13, versículo 34. Vamos lá. João capítulo 13, versículo 34. Hello? Are you okay? João capítulo 13, versículo 34. Que diz, é versículo 34, exatamente. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu entendi que Deus queria que eu dissesse, Deus queria, não quer, que eu dissesse às suas igrejas que o amor das suas igrejas esfriou, que tratarmos uns aos outros como estranhos. Não há perdão, não há tolerância, não há humildade, não há mansidão entre nós, irmãos, uns aos outros. E a todo tempo, Ele, que é Deus Todo-Poderoso, que a qualquer momento pode nos aniquilar,
Ele consistentemente nos vai perdoando. Ele consistentemente nos suporta as nossas mazelas, as nossas viras, as nossas desobediências, as nossas insubordinações, as nossas altivez. Levantamos contra o mandamento, contra o plano de salvação dele. Amado, nós devíamos rogar a todo tempo, nós irmos diante de Deus, de rosto coberto, Senhor, eu clamo a tua misericórdia, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Mas nós vamos diante de Deus até soberbos, amados. Argumentarmos com o Senhor, contendemos com o Senhor. Ai, não, eu não quero ir para aqui. Não, o Senhor, se quiser me mandar, me manda para outro sítio. Não, aqui não. Ai, Senhor, se quiser que eu faça, aí eu vou fazer, mas tem que me pagar. Amados, quem precisa somos nós. E Ele, a todo tempo, nos amou e continua a nos amar e continua intercedendo por nós. Continua falando com o Pai, argumentando a nossa causa com o Pai, defendendo a nossa causa com o Pai, para nos dar mais um tempo, para nós nos redimirmos, para nós entendermos qual é a vontade do Pai, para nós entrarmos na vontade do Pai, para entendermos como operar na sobreexcelente grandeza do poder deste tão grande amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, mas é um amor que nunca falha e que as igrejas têm o poder do Espírito Santo para as igrejas têm o poder do Espírito Santo para poder operar nesse amor, para tudo fazerem operando neste amor, e as igrejas descuram de um mandamento que é crucial para a salvação da nossa alma. Amar uns aos outros, amarmos a Deus e amarmos uns aos outros é o mandamento que Jesus Cristo nos deixou antes dele ir ao Pai, amado. Como Ele nos amou, Ele quer assim que nós amemos uns aos outros, nós não contendamos uns com os outros. Ao servo do Senhor não convém contender perante uma injustiça, não importa de onde a injustiça vier, amado. Não importa, seja você marido ou mulher, se há uma injustiça de marido para mulher ou de mulher para o marido, se é crente, é servo, olha para a palavra. Como Jesus Cristo agiria? Veja a palavra, o que você está por ele, qual é a arma que Jesus Cristo usa. Ali em Lucas, capítulo 9, versículo 51, salvo eu, até 56, Jesus Cristo enviou os discípulos João e Pedro a Samaria para prepará-la ali a pousada. E os samaritanos não receberam Jesus, não aceitaram. E eles ficaram muito furiosos e disseram a Jesus: Mestre, tu queres que nós clamemos do fogo do céu, tal como Elias clamou o fogo do céu, que cai agora nesses samaritanos? E o mestre ficou muito indignado com os discípulos. O que é que ele disse? Vós não sabeis de que espírito sois? Ou seja, vós não sabeis qual é a arma que eu uso, qual é a arma que o Pai usa, sendo o Pai que me enviou, um Deus de amor. Que arma é que Deus usa em qualquer circunstância? Ele usa a arma do amor. Por isso é que o diabo não consegue vencer a Deus, amado, porque toda a arma dele é completamente contrária à arma do amor. E quando um servo não usa a arma do amor, ele está automaticamente a servir o diabo, a servir o mamon. Ele está a usar toda a arma do inferno, das trevas, de Satanás. A arma de Satanás é ódio. A arma de Satanás é discriminação, de tudo é casta. A arma de Satanás é angústia. Satanás não tem paz, amado. A arma de Satanás é de mágoa. A arma de Satanás é de conduzir todo mundo à loucura. É de pôr o mundo exatamente como o mundo está. E é assim que a todo tempo não é assim que Jesus veio consertar, amados. Ele veio fazer diferente, ele veio trazer amor. Ele veio trazer paz. Por isso que ele diz que ele veio pôr espada nas famílias, porque ele veio para ensinar uma arma contrária à arma do ódio e da mágoa, a arma que o mundo, as famílias estavam a ser escravizadas.
O mundo gere pela arma do ódio, de retaliação, de conspiração, de tirania, amados. Esta arma do mundo, do ódio, de separação, de hipocrisia. Esta é a arma do mundo. E Jesus veio nos ensinar outra arma, a arma do amor, a arma de vitória. A arma do amor é a arma de vitória, quer você queira, quer não. Quer você queira aceitar esta verdade ou não, ela é a verdade. Eu a pratico e funciona, amados. Eu tenho todo motivo para poder clamar o céu que caia sobre toda a terra. Vai me adiantar alguma coisa? Não foi isso que Jesus Cristo me ensinou? Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele perdoou. Ele estava sendo o Rei dos Reis. Atenção, amados. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Cordeiro que desceu do seu trono de espírito da sua glória, da sua coroa de toda a glória, do seu manto de majestade, do seu manto de soberania, ao lado do Pai, como filho, da sua glória como filho, e desceu para ir à cruz por mim e por ti, alguém vil. Nós somos pessoas vil, mas para Ele nós somos importantes, pedra preciosa. Ele pagou o preço e mesmo na cruz do Calvário, suportando o peso de todo o pecado de todo o mundo, ao menos deixa um homem morrer a paz, cumprir a sua missão, mas mesmo assim ainda lhe humilharam. Rasgaram as suas vestes, atiraram sorte. Hipocrisias, atiraram-lhe piadas. Olha, você é salvador do mundo, agora eu quero ver, salva-te também da cruz. E o que é que ele disse? Pai, perdoa-nos. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam que estavam a crucificar aquele que criou-os a Ele. Eles não sabiam a arma que Jesus estava a usar. Enquanto eles humilhavam, enquanto eles injuriavam, enquanto eles lançavam piadas, lançavam sorte, escarneciam, Jesus estava em excelência, cumprindo o plano do amor do Pai. Ele em toda a sua majestade, em excelência, de mansidão e humildade, de sabedoria, Ele perdoou. E para aqueles que escarneciam dele, ele era um parvo, era um estúpido, era um nada. E agora esses todos onde é que estão? No inferno. Por quê? Porque eles não reconheceram o poder do amor de Deus nele, escarneceram, injuriaram, condenaram-lhe, mataram-lhe, crucificaram-lhe. O sangue dele, que eles achavam que era o sangue que estavam a escarnecer, esse sangue tem poder. Esse sangue, enquanto estava a ser derramado, quando eles cravaram as suas mãos, quando cravaram-lhe a coroa do espinho, quando cravaram-lhe os pés, cada gota desse sangue tem poder. Cada gota desse sangue foi o perdão do pecado de cada morador da terra. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Quem lhes diria que se Jesus pregou que iria ressuscitar? Eles perseguiram Jesus. Eles não reconheceram o poder do Pai. E a todo tempo Jesus pregava a lei de Moisés. Jesus pregava a lei do que Deus deu a Davi, ao Abraão, ao Jacó, ao Salomão. Ele falou desses todos. E os grandes doutores, os escribas, os fariseus e os saduceus, que achavam-se os grandes mestres da Bíblia, do conhecimento da lei de Moisés, eram mais parvos. Porque eles, se conhecessem a lei, aquele que conhece a lei, reconhece o dono da sua lei. Ele é o dono da sua lei. Ele está no Pai, o Pai é ele, o Pai é o Filho, o Filho é o Pai. Crucificaram-no. E sem entender o plano, a
a estratégia, a arma que Deus estava a usar. A arma do amor. Ele desceu ao inferno depois de morrer, depois de ter consumado o pacto. Ele desceu ao inferno com o poder. O Satanás achou que ganhou a corrida quando ele morreu. Ele surpreendeu o Satanás no inferno. Desceu ao inferno. Condenou o Satanás, julgou, condenou e tirou a chave da morte. Jesus tem a chave da morte. Por isso é que morte não tem poder em mim e em você. Só tem se nós dermos lugar. O pecado, ele tomou a chave do pecado. O pecado não tem poder em mim e em você. Ele nos fez mais do que vencedores sobre a morte e sobre o pecado. Ele nos fez mais do que vencedores com a sabedoria dele, a sabedoria que vem do alto, para vencermos todas as circunstâncias. Em qualquer circunstância que aparecer na nossa vida, qualquer adversidade, nós temos a sabedoria que vem do alto. Na Bíblia, nós temos o Espírito Santo em nós, que nos revela, que nos abençoa com direção, ilumina a nossa mente, nos dá entendimento, nos dá revelação, nos dá discernimento do que caminho a seguir. E os servos do Senhor esquecem-se disso. Esta palavra, amados, é para ser praticada. Esta palavra é espírito e vida e é salvação para a tua alma. Então, em qualquer situação, o amor é sofredor, mas o amor, a arma do amor dá vitória em qualquer circunstância. Nós precisamos de ter a capacidade de administrar os nossos sentimentos perante a injustiça, mas temos que aprender a vencer as injustiças. Se nós queremos ganhar em qualquer circunstância, por mais difícil, por mais dolorida, por mais que ela seja injuriosa, amados, a minha situação até hoje, eu sofro com aquilo que me fizeram em Londres, amado. As consequências estão aqui. Eu lido com ela todos os dias. E todos os dias eu perdoo. Se eu não fizer isso, eu vou viver uma vida de inferno, porque nós precisamos de entender que quem sofre as consequências da mágoa, do ódio, do rancor e de não administrarmos bem os sentimentos de injustiça, nós temos que entender que quem sofre as consequências somos nós e que ninguém vai nos ajudar a pagar por estas consequências. A mágoa, o ódio e rancor é pecado, amados. Elas vêm de quê? De injustiças. Nos magoaram, nos roubaram. Roubaram-nos tudo que nós tínhamos. Nós voltamos a estaca zero. Dói muito. Dá para gritar? Grita, mas grita socorro para de onde o socorro vem certo. O socorro vem do céu. E se nós não entendermos, se formos para o outro caminho, quem vai sofrer as consequências somos nós, quem vai ficar enfermo da alma somos nós, e essa enfermidade da alma, ela não se contenta a ficar na alma, amados. Quantas pessoas não têm problemas de enxaquecas permanentes, falta de perdão, opressão, a falta de perdão atrai demônios que dá o espírito de opressão que você não consegue se libertar. Não há cura para enxaqueca, amados. Só há paracetamol e nada. A cura para enxaquecas é você libertar o perdão para quem te fez mal. É para você aprender a digerir, a administrar, a processar os sentimentos que causam um impacto negativo no teu coração e na tua alma. Tem que processar, tem que aprender a processar e a manejar. Amados, não quer dizer que você não fique irritado. Mas Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Quando nós deixamos que a ira se transforme em mágoa, em ódio, e em remontamento, estamos sempre a remoer. Falamos do problema, mas não é uma história, não é uma memória.
Mas é um problema. Estamos a remoer. E isto nos vai consumindo. Não temos sono à noite. Amados, sono é algo precioso. O meu sono, ai daquele que tirar o meu sono, vai ter um problema muito grave. Os serviços sociais lá em Londres viram-se gregos comigo porque estavam a roubar a minha paz. Ai, se você me tira a minha paz, você ganhou um inimigo perigoso. Porque eu clamo a Deus. O Espírito Santo não te dá. Você vai ter um problema grave. Você vai ter espírito atormentador na tua casa. Porque a minha boca não cala. A minha paz é a minha riqueza. A minha paz, o meu gozo é o meu porto seguro. Tira a minha paz e vai ver o que acontece. Meu Deus vai lidar bem com você. Já não é a primeira vez, eu já estou craque nisso, amado. Eu já estou craque nisso. A paz é a maior riqueza de qualquer ser humano. Se você não tem paz, você está doente, você está enfermo. Se você não tem gozo, amados, eu não me importo de tomar chá com pão e ir para a cama, mas tira a minha paz, você tem problema. Sério. Pode levar o meu dinheiro, não me tira a minha paz. O meu dinheiro, o meu Deus me dá. Porque está escrito, se meu Deus chegou na sua riqueza, ele suprirá toda a necessidade. Quanto me tem roubado? Quanto é que Londres me deve? Milhões. Eu estou preocupada, quero saber, quero minha paz. A paz do homem não te dá, amado. Quem te dá é Deus. A paz vem com perdão. A paz vem com administrar, com o processar corretamente, eficazmente o teu pensamento, para descer ao coração e o teu sentimento encontrar o conforto, o pouso seguro. Quando o teu sentimento encontrou o pouso seguro, passa para o coração, amados, desce para a alma tem cura, a alma tem paz, a alma tem paz. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele me dá. Amados, eu deixei uma carreira promissória. O pai dos meus filhos escarneceu-se de mim. Ele disse, você deixou uma carreira para estar agora a ser pastora a igreja, o que você ganha com isso? Eu disse, eu estive em Londres com essa carreira, eu não era feliz, a minha filha estava enferma, recusaram o tratamento à minha filha, obrigavam ela a ficar na escola, ela ficava maluca, eu não sabia o que fazer, eu clamava a Deus dia, noite, de manhã, tarde, noite, eu vivia orando, tudo, eu trabalhava orando. Eu lia os livros orando. Eu tomava banho orando. Eu estou a comer, eu estou a orar, a clamar justiça de Deus. Aquilo que eu encontrei hoje é riqueza que ele não tem. É riqueza que o mundo não tem. É riqueza que o mundo não conhece. Ele disse, você é pobre. Eu disse, não faz mal. Você não tem dinheiro, enquanto você podia ganhar um monte de dinheiro. Não faz mal. Mas eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu até preciso de ter tempo para dormir. Eu não tenho tempo para dormir. Se eu tivesse tempo para dormir, amado, eu dormiria 3 ou 5 ou 6 dias seguidos, sem acordar. Porque eu gosto de um bom dormir. Quando a minha mente tem paz, bate a cabeça na almofada. E é isso que o mundo precisa. E é isso que Deus está a dizer ao servo do Senhor. Não convém contender. Se nós queremos justiça, deixa com Deus. Aprenda de uma vez por todas, como servo, a usar a arma do amor, a arma do perdão. A arma do perdão. Deixa de ficar enfermo. Você está enfermo, com gangrena na alma. O teu corpo está a pagar consequências graves e nefastas. O médico só está a conseguir aliviar. Medicamento aqui, medicamento ali, medicamento ali. Mas o verdadeiro problema está na alma. Liberta o perdão, meu amado. Não discute muito. Quando nós estamos irados, temos direito de clamar a nossa justiça, sim, senhora. Mas clama com sabedoria. Quando irou um bocadinho, controla depois. Tens direito. Deus nos dá esse direito. Irai-vos, sim. Mas não peque.
não vai buscar uma forma de pagar o mal com o mal, não vai procurar, não vai agora orar para que Deus castigue aquela pessoa e mate aquela pessoa como essa pessoa também tentou te matar. Não vai desejar que aquela pessoa tenha uma vida miserável, uma vida de cão, só porque também estragou a tua vida, só porque fez perder a casa. Não vou desejar que todos aqueles que injuriaram a minha filha, que agora também têm as suas, olha, tanto eles quiseram que a minha filha tivesse isso, tivesse aquilo, eu poderia orar a Deus, Senhor, tal como eles desejaram a minha filha ter isso e queriam diagnosticar a minha filha com doença que ela não tinha, tal como eles fizeram, Senhor, dá a todos eles essa mesma doença. Amados, isto é oração contrária. Servos do Senhor fazem esse tipo de oração. Estão a usar a arma do diabo, amados. Os servos do Senhor, que não usa a arma do amor, do perdão, e para abençoar o outro, ele está a usar a arma do diabo, a arma de João 10:10. Não faça isso porque não vais entrar no reino dos céus. Vais acumular mais condenações para a tua vida, vais acumular mais enfermidade para a tua alma e o teu corpo vai sofrer as consequências e Deus ainda pode encurtar os teus tempos aqui. Você estabelece planos, você estabelece alvos, você não consegue atingir os teus objetivos, não consegue atingir os teus alvos, não consegues focar naquilo que Deus realmente quer te abençoar e a todo tempo está à espera que você liberte o perdão, que você tire do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o falar vaidade, que você tire do meio de ti multidões de peçonha que está em ti para poder te abençoar. E um testemunho grande dou aqui mais uma vez. Eu queria ajudar uma pessoa e fui ao tribunal de Seixal, porque não conhecia a lei aqui em certas coisas, então fui ao tribunal para saber como é que processava como advogada, como é que eu poderia ajudar a pessoa. E chego lá, mas a segurança direcionou-me para os registros civis. E eu disse, mas o assunto que eu quero é com o tribunal, não é com registros civis. Mas o senhor disse, não, a segurança disse, não, você tem que lá ir. Eu disse, bem, obediência traz bênção. Ela trabalha no tribunal, está-me a dizer para ir ao conservatório, é ir no Seixal. Eu não fui. Disse, pronto, vou lá. Era no tempo de pandemia, estava tudo fechado, os serviços estavam a trabalhar a meio gás. E quando chego, enquanto o jovem a barafustar ali, mas a barafustar de uma forma, ele estava a dar-se doido. E eu parei a olhar para ele. E ele então, como viu que eu olhava, eu percebi que ele é santomense, como eu. E então eu perguntei, ô jovem, tu estás bem? Posso ajudar em alguma coisa? E ele virou-se para mim, dona, eu estou aqui desde manhã, eu quero isto, eu já lhes paguei 250 euros e não sei quantos, e não me fizeram serviço, e agora estão a dizer para pagar mais. O jovem estava num estado lastimável. E eu perguntei-lhe, tu és crente? Ele disse, eu sou. Tu vais aqui à igreja? Aí vou à igreja Assembleia de Deus ali em Corroios. Eu disse, ok. O que é que a palavra de Deus diz? Nisso, eles estavam por dentro, ele disse que estão todos ali dentro a ouvi-lo, mas trancaram as portas, não querem saber dele. Ele já enviou e-mail e ele precisa desse dinheiro para tratar. Então, o documento que eles recusam a tratar para ele ir para o outro lado. E não lhe dão dinheiro. Ele disse que não saía de lá sem o dinheiro. Então eu disse, olha, mas saiu de repente, porque já há muito tempo que eu não li essa palavra. Foi o Espírito Santo que ministrou este jovem. Eu disse, olha, a palavra de Deus diz, ao servo do Senhor, não convém contender, porque tu estás a agir na carne, na tua força. Na tua força o Espírito Santo não vai confirmar a palavra. O Espírito Santo quer que você tenha a atitude correta, a atitude do Espírito que clama a papai, para ele então vir e confirmar a tua palavra. Então o que você tem que fazer? Tem que orar primeiro, meu amor. E falei outras coisas, já não me lembro, e eu disse, tu queres que eu ore contigo? Eu disse, eu quero. E oramos naquele momento, bem alto. Oramos mesmo, não havia ninguém por perto, mas eu bati na cabeça do inimigo, larga a bênção do
do meu irmão, em Cristo, no nome de Jesus. E estávamos a preparar, eu disse a ele, olha, calma-te, deixa que Deus ouviu, porque Deus ouviu na hora, Deus me falou, Deus fez-me assim um like, não é? Quando Deus faz assim um like, é um azulinho, um like assim, e ele disse, olha, Deus respondeu, Deus está na tua casa, vai para casa que eles vão contactar contigo, amados. Nós demos costa por um bocadinho, chamaram o jovem, explicaram-lhe tudo, deram-lhe outras indicações, o problema ficou resolvido. E a todo tempo ele estava aqui, desde manhã, a discutir, com a porta fechada. Estava a discutir para quê? Com a porta fechada, os funcionários do Estado, eles têm os recursos todos, podemos ficar ali, não vamos adiantar nada, mas Deus está acima de todo mundo. Deus é o Criador de tudo e de todos. Deus tem a fórmula, ele é justiça, ele é juiz, Jesus Cristo é advogado, Deus é juiz dos juízes. Em qualquer situação, clama a ele, irmãos, clama a ele. Jeremias 33:3, clama a ele, ele vai ouvir, ele vai processar. Em primeiro lugar, quando nós oramos a Deus, vem uma paz, amados. Vem uma paz. Pareceu que resolvemos já o problema. Não pareceu, resolvemos o problema. Porque no momento que nós oramos, cremos no coração que Deus nos ouviu, nós tomamos posse. Então aprendam a operar dentro da sobreexcelente grandeza do poder do amor de Deus. A injustiça dói muito, amados. A injustiça deixa-nos doentes. Mas nós temos a palavra. A palavra é espírito e é vida. Ela sustenta a nossa alma. Ela lava a nossa alma. Ela cura a nossa alma. O Espírito Santo põe um unguento na nossa dor. E nos ajuda a suportar a injustiça. Enquanto Deus está a trabalhar a nosso favor. Salmo 35. O que é que o rei Davi, que foi perseguido constantemente, ele o que é que dizia? Senhor, pleiteia com todos aqueles que pleiteiam comigo, Senhor. Peleja com todos aqueles que pelejam contra mim. E Deus peleja, é Ele mesmo quem peleja. É Deus quem trabalha a nosso favor. É Deus. Não somos nós. A partir do momento que nós estamos a fazer tudo na nossa força, Deus não intervém. Deus diz, ok, queres fazer? Ok. Mas aquele que vier a mim jamais será confundido. Deus agarra na nossa casa, Ele trabalha a nosso favor. Está escrito que desde a antiguidade nunca se viu, nem nunca se ouviu de um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam, amado. Nunca se viu um Deus, nem nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha, que peleja, que pleiteia a favor daquele que clama pela justiça, a favor daquele que clama pela ajuda do Senhor, daquele que invoca e pacientemente espera. O amor é sofredor, porque queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas não podemos. Esta ilustração que o Senhor me deu é uma revelação, mas não podemos e queremos ver e ter justiça. Mas nós não queremos tudo imediatamente. Mas pelas injúrias, danos morais, físicos, danos financeiros, etc. Todo o tipo de dano que nos acontece, nós precisamos de ter paciência. Às vezes a justiça de Deus vem depressa, mas às vezes demora. E muitas das vezes a justiça de Deus demora por culpa nossa. Porque nós interferimos no mover de Deus. Nós, quando entregamos a causa a Deus, cai fora, amados. Descansa. Você orou, você clamou, você entregou o fardo a Jesus. Calma. Confia nele. Descansa no Senhor. Ele é fiel. A fidelidade é o código de honra de Deus. A palavra dele não volta para ele vazia. Se você invocou este versículo, Senhor, tu diz na tua palavra que ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso e sofredor. Senhor, perante essa situação, essa situação
assim, 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 assim. Senhor, você justifica, você argumenta a tua causa. Você diz, porque o Senhor diz lá em Isaías, argumente a tua causa comigo para que eu possa te justificar. Então você vai a Deus e argumenta a tua causa. Amados, é assim que eu fiz no caso da minha filha. Ó Senhor, magoaram a minha filha, fizeram isso, causaram injúria. Senhor, viraram a minha casa de pernas para o ar. Ainda querem tomar os meus filhos, ainda querem fazer avassalar a minha casa. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Senhor, se há alguma coisa que eu fiz contra estes que injuriaram, que entraram pela minha casa, avassalaram e vandalizaram a minha casa com a sua lei de mentira, se eu fiz alguma coisa que mereci isso, Senhor, me castiga. Eis-me aqui, eu sou tua serva. Se eu falhei, castiga-me a mim. Mas se eles falharam, Senhor, faça justiça entre mim e eles. O Senhor ouve, amado. O Senhor é o Deus de toda a lei que está no mundo. O homem que distorce a lei, amado, a lei é justa e ela é aplicável quando o coração que está a administrar essa lei é um coração justo. Então confia na lei do Senhor, ela é plena. Com o Senhor não há meios caminhos, não há trafulhas, não há conspirações. Com o Senhor é direito, é ou não é. Ele é o detentor da sua lei. Com ele não há falha, fiel é o que prometeu. Se você argumentar, ele diz aqui, ao servo do Senhor não convém contender. Tua palavra assim diz, Senhor, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor. Tu me estás a usar. Se isso aconteceu, Senhor, se é da tua vontade que tu ganhes essa pessoa que me injuriou, então, Senhor, eu vou mortificar os meus membros para a injustiça. Eu vou sofrer sim. Vem, Senhor, pôr um aguento na minha dor. Vem, Senhor, sarar essa dor, essa ferida, essa mágoa. Vem me ajudar a administrar esse sentimento, esse pensamento que tira a minha paz, que rouba a minha paz. Vem me ensinar, vem me ajudar. Senhor, vem arrancar essa gangrena. E vem me ajudar, então, posicionar-me como obreira que maneja bem a palavra da verdade. Como obreira que maneja bem a palavra da verdade. Para então instruir aos outros com mansidão. Está aí ele diz, instruindo ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, independentemente de circunstâncias, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, porque a pessoa que te injuria, a pessoa que te faz mal, ela está cega, ela está enferma, ela não está a ver, ela está a ser usada por Satanás para te matar, para te roubar, para destruir. Ela está nas trevas, ela está morta espiritualmente. Todo aquele que mata, rouba e destrói o seu irmão, ele está morto espiritualmente, ele só é carne, amados. A alma já não está lá, foi vendida ao diabo. Então ele está enfermo, ele não vê. Então ele vai cometer injustiça de injustiça, mas Deus está a contar comigo e contigo, como servo, para resgatar aquela alma dos portões do inferno. Então se você vai usar a mesma alma do que ele, Deus vai se aproveitar de ti? Não, os dois vão cair no buraco. Então Deus conta comigo e contigo, para sermos mansos. A esposa e o marido encontram um meio termo. Se um está se um está muito o outro acalma. Não é fácil, eu sei que não, mas vai comer um gelado. Vai comer um chocolate com a calma. Se puder sair um bocadinho, aliviar a coisa, sai. E depois vem mais tarde. E depois se conversa. Se der para conversar, tudo bem. Mas se não der hoje, deixa para amanhã. Mas deixa a poeira sentar. Se for o governo, diga ao governo, agora vai e não peques mais. Eu vou te entregar na mão do nosso Senhor, daquele que nos criou. Se for no emprego, diga ao teu patrão, agora vai e não peques mais. Não é? E aos poucos, enquanto você está a libertar o teu perdão, Deus está a sarar a tua alma. Enquanto você está a libertar o perdão, você está a entrar na vontade de Deus. Enquanto você está
a libertar o perdão, você está a entrar no sobrenatural de Deus. Enquanto você está a libertar o perdão, Deus está a sarar a tua ferida. Deus está a sarar a tua dor. Deus está a sarar a tua enfermidade. Deus está a sarar o teu corpo e libertar não só a tua mente, não só o teu corpo, a tua alma, mas o teu corpo vai ficar sarado. A enfermidade que tu tinhas, de repente tu vais, mas eu tinha isto, eu tinha essa dor das costas, eu tinha isto, eu tinha aquilo, mas onde é que foi? Mas onde é que foi? Mas olha, eu já nem, olha, e é assim. O trono dele começa a se manifestar na tua vida e você é sarado, você é liberto. Se você quer ser curado de qualquer enfermidade, então prepara o caminho para receber a tua cura. O caminho mais eficaz para receber a cura da mente, do corpo, da alma, de relações, quer sejam elas sociais, quer sejam elas laborais, profissionais, quer sejam elas familiares, não importa de que relações. Se você quer deixar de ter enfermidades financeiras e de toda outra casta, amados, começa por um caminho só: perdão dos pecados. Vencer injustiça. Perdão, libertar o perdão para o pecado de um irmão, ajuda-nos a vencer as injustiças. Quando nós vencemos a injustiça, nós ganhamos fé que vence o mundo, amados. Tudo quando vem parece ser canja, bate e salta, porque você se revestiu da armadura de Deus. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para que possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. E assim, amado, eu deixo você com esta mensagem. Pratique e prepare o caminho para receber a tua cura. Em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja. Deus abençoe. Amém.